Fala pessoal, Daniel Scocco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, lição número 63. O silêncio e a não ação muitas vezes são a melhor opção. Eu achei interessante trazer esse ponto em uma lição, pois frequentemente é natural do ser humano a gente não considerar o silêncio e a não ação como opções, opções de ação justamente. Normalmente, quando alguém te pergunta alguma coisa, quando alguém está conversando com você, seja te manda um e-mail, seja uma mensagem no WhatsApp, seja uma conversa presencial, diante de uma pergunta, de um questionamento, nossa reação natural é responder. Nos sentimos quase que obrigados a dar essa resposta. Mesma coisa em relação a agir. Às vezes você tem algum problema, alguma situação, e o curso natural parece sempre ser tomar alguma ação, tomar alguma decisão, para um lado ou para o outro. Mas nem sempre isso é necessário e nem sempre é o ideal. Muitas vezes, você ficar em silêncio ou não tomar nenhuma ação é a melhor opção. Mas nós não consideramos, então o foco dessa lição, o ponto X é justamente considere essas opções. Sempre que você estiver avaliando o que você vai fazer, considere como opção, e talvez seja a melhor opção, ficar quieto, ficar em silêncio, às vezes até numa questão presencial, ou diante de um problema, diante de um dilema, aí, também considere a opção de não agir, simplesmente ficar parado e aguardar o desfecho de fatos ou a ação das outras pessoas antes que você tome a sua. Por que muitas vezes pode não ser ideal o agir ou o sempre responder? Primeiro, muitas vezes a gente faz isso sem pensar, como eu falei, é natural do ser humano, diante de uma pergunta, de um questionamento, querer responder de imediato e diante de um problema, querer agir de imediato. Então, muitas vezes a gente vai fazer isso sem pensar, o que não é ideal. Segundo ponto, porque pode ser ideal você ficar em silêncio ou não agir. Muitas vezes essa resposta ou essa ação pode piorar a situação. Às vezes é uma situação delicada, pode ser uma conversa delicada, um assunto delicado, um problema complicado, e uma fala ou uma ação sua pode piorar essa situação. Então, ao invés de piorar, é melhor não falar nada ou não fazer nada e deixar como está, sem piorar. Terceiro ponto, muitas vezes você vai acabar perdendo tempo. Vamos supor que seja uma situação justamente crítica ou difícil, complicada, que talvez não tenha solução de curto prazo. Já que não tem solução, não tem jeito de resolver, o que adianta você ficar argumentando ali com aquela pessoa ou ficar tomando ações que não vão ser efetivas? Você só vai estar perdendo seu tempo. E o quarto ponto está conectado com isso, muitas vezes você vai perder seu tempo e você vai se estressar. Então, se é uma discussão que já está claro que ela não vai ter um desfecho positivo, se você insistir, tentar convencer aquela outra pessoa, você vai perder seu tempo e vai se estressar mais, você, e vai estressar outra pessoa também. E mesma coisa na ação. Se não tem nenhuma ação efetiva naquele momento, ao ficar tentando ali dar murro em ponta de faca, você vai perder seu tempo e muitas vezes está ali ficando frustrado e ficando estressado com aquela situação. Então, diante desses 4 pontos que mostram que muitas vezes o silêncio ou a não ação podem ser a melhor opção, eu acho que é interessante você ter isso sempre na cabeça, levar essas opções em consideração e ter até algumas estratégias para seguir diante desses momentos. A primeira regrinha é de sempre pensar antes de se pronunciar ou antes de tomar uma ação, é importante. Muitas vezes às vezes esse pensar vai ser rápido, às vezes está numa conversa, você pode falar, preciso pensar um pouquinho. Essa pausa para você pensar pode ser 30 segundos, pode ser 5 minutos, pode ser 30 minutos. Algumas vezes, dependendo da importância do que você está conversando, do problema que você tem, onde você tem que agir, pode ser interessante até você dormir em cima, ter acreditado que o travesseiro é o melhor conselheiro. Então, tome esse tempo se necessário, durma em cima, durma mais de uma noite se necessário, antes de decidir se pronunciar ou de tomar uma ação. O segundo ponto é não se preocupe, não se sinta obrigado a dar essa resposta ou essa ação por conta de expectativa dos outros. Às vezes a gente não quer criar ali algo que pode ser desconfortável. O silêncio muitas vezes é desconfortável, a não ação também, a falta de resposta.
A gente fica preocupado, putz, preciso responder alguma coisa, preciso dar uma resposta, preciso dar uma satisfação. Cuidado, porque numa dessas você pode estar dando mais valor ao outro, ao incômodo que o outro eventualmente pode ter por ter que aguardar um pouco, em relação ao que é melhor para você, em termos de o que vai ser dito ou o que vai ser, qual ação vai ser tomada. Então não se preocupe muito com o outro, ele que lide, né, se for necessário, ele que lide com esse incômodo de ter que presenciar e lidar com esse silêncio ou com essa não ação sua por algum tempo. Paciência, faz parte, você não está fazendo nada de não ético. Obviamente, não falte com respeito, né? Não está conversando com alguém, simplesmente não pare de falar e vire e vá embora. Não estou falando para faltar com respeito, mas, sem problema nenhum, você fala, ó, preciso pensar, me dê algum tempo, né? Ou se for um e-mail, tome um tempo maior para responder, né, a outra pessoa que lide com esse aguardo. E, por fim, como aquilo que eu já falei, se permita, né, tomar como escolha aí o silêncio. Às vezes vai ser um silêncio sem tempo determinado mesmo, às vezes diante de um questionamento, de uma conversa, você pode preferir ficar em silêncio e acabou, não vou mais dar satisfação sobre isso, é uma opção sua também. E aí, então se permita usar o silêncio como resposta e se permita também a não ação, às vezes diante de alguns problemas de uma situação, você não fazer nada vai ser o melhor caminho, então se permita essa linha de ação. Até porque tem um fator importantíssimo que permeia tudo isso que a gente está falando, que é, muitas vezes, você não vai conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, você não vai conseguir mudar uma certa situação, nem com palavras, nem com ações. Muitas vezes, somente o tempo vai fazer isso. O tempo é senhor de muitas coisas, de muitas mudanças, de muitas interpretações, e não tem como acelerar o tempo. Então, diante de uma situação como essa, você vai ter que fazer esse tempo agir. Então, você economiza o seu tempo, o seu estresse, né, e deixa o tempo trabalhar. Muitas vezes, é só a pessoa que vai conseguir chegar a uma certa conclusão, seja com o tempo, seja depois de errar. Muitas vezes você vai ter que deixar a pessoa, infelizmente, dar suas cabeçadas, né, aprender com a vida e com o tempo para chegar a uma conclusão. Então, isso só corrobora o fato que a não ação e o silêncio, muitas vezes, são a melhor opção, justamente para deixar o tempo, né, e a vida agirem. Beleza? Valeu, pessoal.